Deixa, graças a Deus. Bom, pessoal, já entenderam que a palestra vai ser de improviso hoje? E eu gostaria de falar sobre mediunidade. Acho que é um tema sempre muito importante e que sempre tem muitas dúvidas. Vocês estão me ouvindo bem no fundo? Está tudo certo? Ah, nós temos um baita participante hoje, né? Que coisa bem boa. Então, pessoal, mediunidade. Seu Wilson acabou de dizer que todos nós temos mediunidade. Poderíamos tratar também em algumas linhas como sexto sentido, né? Como sensações. Então, por que todos nós temos mediunidade? Porque todos nós estamos conectados ao universo, né? Então todos nós estamos ligados de alguma forma. E essas sensações, eu acabei até de falar sobre isso. Existe uma coisa chamada fluido universal e fluido vital universal. O fluido universal é a energia que circula em todo o universo, que está conectada em tudo. E o fluido vital é uma energia que nós, encarnados, possuímos e que os desencarnados não possuem, porque porque se desvincularam por causa do corpo sutil. Quando nós temos a mediunidade, que nós poderíamos chamar também de intuição, de fenômenos físicos, de sensações, iniciou-se a questão mediúnica com as mesas girantes na época de Kardec. 1840, lá iniciou esses processos e foi de fenômenos físicos, porque as mesas se movimentavam. E por que naquela época iniciou com os objetos se movimentando? Porque era uma forma de concreto, né? Porque eu preciso ver o que está, o objeto, né? O material, porque senão era algo muito distante, né? Só a imaginação não iria convencer ninguém, precisava de algo mais robusto. Então iniciou-se com as mesas girantes, as mesas se movimentavam mesmo. Mas para elas se movimentarem tinha que ter determinadas pessoas ao redor da mesa que tinham aquele tipo de mediunidade que nós chamamos de mediunidade de efeito físico. Nós temos vários tipos de mediunidade. Hoje é muito mais raro nós encontrarmos mediunidade de efeito físico. Por quê? Porque já não precisamos mais desse tipo de convencimento. E ela demanda uma energia muito grande, tanto do encarnado quanto do desencarnado. Então necessita de um fluxo energético muito grande para poder movimentar o objeto. A tendência, na realidade, é termos mediunidades muito mais fluídas, no sentido da intuição. Simplesmente vem a informação. Eu, apesar de ser uma médium de incorporação, a minha mediunidade
mediunidade predominante é a de intuição, ou seja, eu recebo a informação. Então, muitas vezes eu estou conversando com a pessoa e vou passando informação ao natural. Depois, provavelmente, eu nem vai lembrar mais do que eu falei. É bem comum isso acontecer. Quem me conhece sabe que isso às vezes eu tento controlar, mas às vezes sai. Vai. Claro que eu filtro, óbvio que eu tenho condição hoje de filtrar a informação, não vou falar nenhuma informação que vá gerar algum problema, mas essa é uma mediunidade que é uma tendência de ser a mais frequente daqui para frente. A incorporação tende a também reduzir ao longo do tempo, porque não vai haver mais essa necessidade, porque no momento que nós temos o autoconhecimento, nós conseguimos entender o que é da gente, o que é uma informação que vem do nosso corpo, da nossa vivência, e o que não é. Aí tem um detalhe importante. Isso vale muito para os trabalhadores mediúnicos, né? Para nós que estamos aqui, para nós que estamos estudando sobre o assunto. Eu trabalho com mediunidade há praticamente 20 anos, então eu consigo me conhecer muito bem em relação a todos os fenômenos que acontecem. Mas, e com a maioria de vocês que são médiuns, que têm mediunidade, mas que não conseguem compreendê-la? É sempre bastante complicado, porque o médium extensivo, que é aquele médium que realmente está aflorando essa sensibilidade, que quando vocês começam a frequentar a casa espírita, existe uma tendência muito grande dessa mediunidade começar a aflorar. Quanto menos material nós nos tornamos, mais mediúnicos nós somos, e vice-versa. Então, se nós somos muito materialistas, provavelmente a mediunidade ela não se manifesta, porque nós não estamos observando isso. Esse emocional ele não está agregando na nossa vida, porque nós somos materiais, estamos focados na parte material da vida. Mas quando nós começamos a frequentar uma casa espírita, quando nós começamos a estudar sobre o assunto, a tendência é que essa mediunidade comece a aflorar. E mediunidade é muito legal, é excelente, a gente tem como ajudar muito as pessoas com a mediunidade, mas ela pode, se ela não for estudada, se ela não for disciplinada, ela pode também nos atrapalhar muito no dia a dia. Por quê? Porque se, por exemplo, eu sinto a dor do outro, a dor física e a dor emocional. Então eu estou no meu trabalho, convivendo com várias pessoas que têm várias dores, tanto físicas quanto emocionais. Se eu não sei trabalhar, se eu não trabalho, se eu não disciplino a minha mediunidade, eu vou começar a ter dor física. Então, se eu estou com dor no braço, eu começo a ter dor no braço. Você está angustiado, eu começo a ficar angustiada, sabe? E aí, é aquela coisa assim, mas por que eu estou tão ruim? Eu saí bem, eu não estou com nenhum problema aparente, por que eu estou com essa dor? Essa dor não é minha, ela não me pertence. Mas, para eu saber isso, eu tenho que me conhecer, eu tenho que compreender o
que eu sou, o que eu estou sentindo. Olha, eu não tenho por que estar com uma dor no braço. Então essa dor não é minha, ela não me pertence. Então, ela tem que sair. Isso é complexo? É. Isso exige uma coisa chamada estudo, para entender todas essas situações. Muitos de nós estamos com problemas que não tem nada a ver com o problema, e sim com mediunidade. E aí entra uma situação assim, ó. O médium que está aflorando a mediunidade significa uma única coisa: é hora de trabalhar. Mas o que é trabalhar a mediunidade? Às vezes a gente usa essa palavra trabalhar a mediunidade um pouco equivocado. Eu tenho que ir para o centro espírita, eu tenho que ir para uma mesa e eu tenho que trabalhar a mediunidade. Nem sempre. Primeiro você tem que trabalhar essa mediunidade através do estudo e da compreensão, através da reforma íntima. Por quê? Porque no momento que eu tenho essa mediunidade aflorada, para vocês entenderem o que é uma mediunidade aflorada, vamos imaginar que eu seja uma lâmpada e eu acendi. E vamos imaginar que está tudo escuro. Eu acendi, eu virei uma lâmpada, eu estou iluminando. Só que o que acontece às vezes no verão, quando a gente acende uma lâmpada? Não vem um monte de mosquitinho, um monte de coisinha, um monte de bichinho lá nessa lâmpada circundar ela? Elas são atraídos pela essa luz. A mediunidade também é assim. O que acontece? Os espíritos enxergam o médium como alguém que pode ajudá-los de alguma forma. Porque ninguém enxerga eles. Aí de repente tem alguém que está enxergando, que eles estão vendo. Então eles vão buscar ajuda ali. E muitas vezes nós não temos nem condição de nos ajudar. Como é que nós vamos ajudar um espírito? Por isso que nós precisamos primeiro nos conhecer, entender aquele processo mediúnico, trabalhar isto em nós e depois sim se dispor a ajudar os desencarnados e os encarnados. É o que nós fazemos aqui. Quando nós fazemos um atendimento apométrico, esses dias eu tive o trabalho de fazer uma estatística muito superficial, obviamente. Mas no único atendimento, pessoal, nós conseguimos atender em média 1000 espíritos entre encarnados e desencarnados relacionados àquele atendimento. Então, são uma quantidade muito grande de espíritos que se beneficiam com um atendimento. A gente vai encaminhar. Quantas vezes nós vamos em vidas passadas que teve uma guerra, né? Que teve uma batalha, aí a gente recolhe todos aqueles espíritos para tratamento. Todos eles vão ser encaminhados. Mas o médium, ele equivocadamente também, né? É privilegiado, né? Porque consegue fazer todo esse trabalho. Ao contrário, nós somos pessoas que têm muito ainda que fazer, porque nós não fizemos em outro momento. Então nós viemos aqui justamente para
para ajudar o máximo possível, para a gente conseguir um pouquinho de crédito, refazer um pouquinho o caminho. Porque quando nós vamos, por exemplo, nós sentimos as dores, então nós sentimos diversos tipos de dores. Nós temos aquela experiência sem precisar passar por ela. É fantástico isso, é um privilégio, mas nós só vamos conseguir trabalhar isso de uma forma correta no momento que compreendemos como é que funciona todo esse processo. E isso não tem outro jeito, é através do estudo. Eu sempre indico livros do André Luiz e do Luiz Sérgio. O André Luiz é psicografado pelo Chico. O Luiz Sérgio eu não lembro agora, mas ele tem bastante literatura, ele tem bastante livros, onde vai explicar todo esse processo, como é que acontece, tanto o processo mediúnico quanto o processo de desencarne. Então é bem interessante conhecer isso um pouquinho mais profundo. Dentro das mediunidades, como eu falei, nós temos vários tipos. Então, por exemplo, o seu Wilson falou antes, né, que às vezes a gente não se encaixa numa incorporação, por exemplo, mas a gente se encaixa numa doutrinação. Porque o doutrinador, no meu ver, ele é uma figura até mais importante que o médium de incorporação. Porque é ele que vai direcionar o tratamento. E por mais que a pessoa ache, o doutrinador ache, que não tem uma mediunidade ostensiva, ele vai começar a ter a intuição. Então, a situação é assim. Para quem não conhece o processo, o médium de incorporação começa a enxergar o cenário. Então, nós estamos fazendo um atendimento e de repente vem um cavalo galopando. Opa, tem alguma coisa aí. A gente segue essa cena do cavalo galopando. Aí, na sequência, vê-se que tem uma batalha, que tem uma discussão, que tem alguma situação ali. Quem são os atores dessa cena? Um ator é o atendido, que está sendo atendido agora. Aí vem o doutrinador e diz: ok, vamos parar a cena e vamos trabalhar, vamos ver o que está acontecendo aí. Houve um desencarne, então vamos trabalhar isso, vamos recolher, vamos trabalhar, vamos reconstituir, vamos encaminhar. Isso tudo é trabalho do doutrinador. Ele dá a ordem para o médium de incorporação e o médium de incorporação faz o que ele está dando, o que ele está dizendo. Geralmente é um trabalho bem conjunto, porque existe um diálogo ali entre os dois. Olha, não está acontecendo, não está querendo ir, tem um obsessor, apareceu um obsessor, o obsessor está resistente, não está querendo ir embora, não está querendo ser encaminhado. O que nós podemos fazer? Vamos fazer isso, isso e isso. Encaminhou, foi, beleza, está resolvido. Então, todo esse processo é um conjunto entre o doutrinador e o médium de incorporação. É uma dupla. Um é tão importante quanto o outro. E quanto mais sintonizados estão esses
mais o atendimento vai fluir. Aí o que acontece? Isso é um tipo que nós tratamos aqui, mas nós vamos ter a psicografia, nós vamos ter a questão da intuição novamente. Então, onde você simplesmente tem um médium, que hoje também já não é uma mediunidade tão recorrente, que é um médium que não tem nenhum tipo de lembrança do que falou. Ele não tem nenhum tipo de controle. Então, ele simplesmente fala e o que a gente chama de médium inconsciente. Cada vez está mais raro esse tipo de mediunidade também. Mas o que todos aqui com certeza têm é algum tipo de influência mediúnica. E essa influência mediúnica, quem aqui já não acordou pela manhã extremamente irritado, sem nenhum tipo de motivo aparente? Quem é que saiu de casa bem, feliz, alegre, contente, e de repente foi no supermercado ou foi num lugar com muita gente e começou a ficar irritado? Chega em casa chutando parede, chega em casa assim, ó. Daí as pessoas ficam, como assim? O que aconteceu? Nada, aparentemente não aconteceu nada. Em todo lugar nós temos espíritos, em todo lugar. Então é a mesma coisa, pessoal, que a gente vai passar aqui, vai ter uma pessoa, um morador de rua, alguém que está jogado na calçada, tá? A gente passa, né? Só que tem muitos espíritos que também estão nessa situação. Só que a gente passa e eles nos enxergam e nos acompanham por frequência energética. Nós já conversamos sobre frequência energética. Então, por algum motivo, mas eu estava bem, eu estava feliz, estava tudo certo. Você teve pena, você teve dó, né? Porque existe uma coisa, misericórdia é uma coisa, pena é outra. Então, muitas vezes a gente acaba carregando espíritos sem querer, por causa e esses espíritos acabam nos modificando a nossa psicosfera. Então, muitas vezes, assim, mas você tinha espíritos com aquela pessoa. Tinha, mas não tinha nada a ver com a pessoa. É como se a gente passasse e começasse a recolher todo mundo na rua. Vem. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar mediunicamente, eu acabava ficando, realmente, começava a recolher, e aí eu ficava muito ruim. Aí eu começava a dizer, eu falava mesmo, o pessoal falava, verbalizava. É o seguinte, eu trabalho na terça-feira em tal lugar, se vocês quiserem ajuda, estejam lá. Agora eu não posso fazer nada. Era literalmente isso. Tudo isso tem a ver com a frequência que nós estamos. Então sempre dica, sempre que vocês sentirem mal, do nada, sem um motivo aparente, dão uma pausa, façam uma oração, tome um copo d'água, digo assim, o que não me pertence que vai embora, tá? Isso não tem nenhum problema, que seja encaminhado. Não tentem fazer procedimentos mediúnicos sem ter conhecimento.
Não tentem abrir campo mediúnico sem ter conhecimento, porque é necessário ter conhecimento para fazer isso. Hoje eu consigo, por exemplo, passar praticamente todos os meus dias sem abrir campo energético, porque eu já trabalhei isso demorou muito tempo, pessoal, não é assim de uma hora para outra, é exercício. Mas a melhor dica e o melhor procedimento é: elevem a frequência energética de vocês, porque nada de baixo alcança o alto. Ponto. Então, assim, ó, escute uma música que vocês gostem, saiam daquela esfera. Se está uma esfera densa, saiam dali, procurem modificar aquilo e procurem entender que aquilo nem sempre é de vocês. Aquilo pode ser também uma frequência energética. Só que tem um pequeno detalhe, tá? Antes de nós chegarmos e dizer, é mediunidade, é frequência energética, é qualquer outra coisa, faça um checklist. Eu estou de mau humor. Não, eu estou de mau humor porque eu me aborreci com algo muito concreto. Eu estou com dor de estômago porque eu comi demais ontem. Sabe? Primeiro vocês tirem toda a parte material do que vocês podem estar se sentindo. Não tinha nada disso? Então vão para a parte espiritual, para a parte energética, porque é muito frequente também de nós ficarmos muito focados nessa questão espiritual. É tudo espírito. Não. Os espíritos influenciam, mas a energia da gente influencia muito mais. Então era isso, pessoal. Desculpe, foi uma palestra hiper improvisada hoje, mas eu espero que vocês tenham gostado e que tenha servido para aprendizado de vocês também. Muito obrigada.